Assim como nós conhecemos bem a história do povo de Israel, e nesse contexto, Deus vai usar um homem para que seja instrumento das tuas mãos nesse caminho rumo à terra prometida, aquilo que Deus havia prometido. Eles esperavam uma Canaã terrena, assim como nós estamos aqui também de passagem, como aquele povo, e a Bíblia diz que a nossa passagem aqui é muito breve, chega a se comparar com uma neblina, como a fumaça, como um corredor muito veloz, é muito rápido. A Bíblia chama de peregrinos, forasteiros, porque aqui não é a nossa morada. E assim como naquele contexto o caminho era muito difícil, mas o destino era glorioso. Ainda hoje, nos nossos dias, o caminho às vezes é difícil, mas Deus tem um destino glorioso para mim e para você. Aleluia! Nesse caminho que nós estamos, às vezes, assim como naquele contexto existiam serpentes, às vezes a falta de água, às vezes o calor era muito intenso, mas aquele povo não estava só. Nós aprendemos isso na semana passada. Não estamos a sós. Há dificuldades nesse caminho, há lutas, mas não estamos a sós. O Senhor está conosco, Deus Emanuel. Pode até parecer contraditório, parece um paradoxo. O próprio Gideão, ele disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Está aqui no texto que nós lemos, a parte A do versículo 13 do capítulo 6. Há poucos dias atrás eu ouvi exatamente essa mesma pergunta: mas pastor Luiz Carlos, se o Senhor é conosco, como o Senhor tem dito, como o Senhor tem pregado, por que nos sobreveio esse momento tão difícil? Por que tudo isso está acontecendo? E eu vou usar as mesmas palavras que eu usei, e podemos tomar por exemplo a trajetória de José. Depois de receber de Deus sonhos maravilhosos, ele precisou encarar uma realidade que parecia muito mais um pesadelo, não parecia um sonho, porque nada se encaixava com as promessas de Deus. Às vezes a nossa vida é assim, parece que nada se encaixa com as promessas que Deus tem para nós. Primeiro, José passa pela inveja. Segundo, ele passa pela escravidão. Depois a calúnia, a prisão. E não podemos esquecer, estamos falando de um homem chamado José, fiel, temente a Deus. Mas por que Deus permitiu tanta injustiça? Por que ainda nos nossos dias Deus permite tanta injustiça? Faz parte do caminho, faz parte, fazia parte do caminho naquele contexto de Antigo Testamento, faz parte do caminho. Tudo vai contribuir para que as promessas se cumprem. Deus tem planos sublimes na sua vida, na minha vida, no universo, na história da humanidade. Deus tem planos sublimes. Faz parte, fazia parte. José saiu da prisão para ser o governador do Egito. Ouvi uma palavra ministrada por um pastor na mídia, e ele dizia com toda convicção que ainda vamos experimentar promessas maravilhosas sendo cumpridas. Eu também creio nisso, porque faz parte. O cumprimento da promessa faz parte. Caminhos difíceis, mas tudo contribuirá para alcançarmos o que Deus tem para nós. Foi assim ao longo da história. Deus, meu amado, Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. Deus tem a sua forma de atuar. Deus tem a sua forma de estabelecer os seus planos.
E às vezes nós não vamos entendendo. Mas quem disse que nós temos que entender? Nós temos aprendido que o que nos cabe é continuarmos em nossa atitude de fidelidade ao Senhor. Ao seu tempo, Deus honrará cada um dos seus filhos, das suas filhas. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 18, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você entende isso? Nessa trajetória há aflições, às vezes gememos, às vezes sofremos, faz parte do caminho, mas o melhor é saber que tudo vai contribuir para que nós alcancemos aquilo que Deus já propôs para nós. Faz parte do caminho, tudo vai contribuir para que as promessas de Deus se cumpram. Que esse Deus me abençoe, que esse Deus nos abençoe. Em Jesus, por intermédio de Jesus, que a graça do Senhor continue alcançando você. Creia nisso, apenas creia. O que cabe a nós é isso, é crermos e obedecermos, continuarmos na fidelidade ao Senhor.